Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast Mãe de Dois. E a proposta é que a gente tenha uma conversa acolhedora e afetiva com a sua maternidade. E o programa de hoje será um spoiler, um pocket sobre Conversas que Conectam. O Conversas que o Conectam é um evento que vai acontecer em agosto, no auditório da SPM aqui em São Paulo. É um encontro dedicado a pais que buscam fortalecer laços e superar os desafios familiares com empatia e sabedoria. Então, hoje nós vamos receber aqui no estúdio os profissionais que estarão no palco do Conversas que Conectam. Nessa primeira parte da conversa, eu recebo a Daniela Freixo e o Bruno Piva para falar sobre família e educação. E depois, na segunda parte, eu vou falar com o Quito Vívolo sobre o impacto do acampamento na infância. Então, bora para o papo de hoje? Bom, então, como eu já dei um spoiler do spoiler, estou aqui com o Bruno e com a Dani. Muito obrigada por terem topado esse convite. Obrigado pelo convite, Ana. Eu também adorei. Vamos aprofundar tudo isso. Vamos. Olha, Dani, a gente não vai aprofundar muito para as pessoas irem para o evento. É verdade. Hoje vai ser um pocket. Inclusive, eu vou tentar não ficar muito focada no tema que vocês vão trazer lá, mas para eles verem que vai ter muito conteúdo bom. Então, eu vou começar com a Dani Freixo. É psicóloga com especialização em psicologia analítica e terapia familiar sistêmica. Sim. E o Bruno Piva é educador, inovador e engenheiro mecânico. Ele conduz os pais educadores a fomentar a autonomia estudantil com métodos eficazes e pautados pela neurociência. Quero ver hoje aqui, então, porque, Bruno, eu fiquei sabendo, na sua bio, você falou que você não era um bom aluno, né? Nem um pouco. E aí eu fico pensando que, poxa, você está aqui como uma autoridade na sua área. E como você, muitas pessoas geniais têm esse mesmo relato. Eu não fui um bom aluno na infância. Aí eu fico pensando, poxa, então, será que realmente precisa ser um bom aluno? Ou o que faz de diferente a criança que foi uma boa aluna? Você acha que se você tivesse sido um ótimo aluno, as coisas seriam diferentes hoje? Eu com certeza não ia trabalhar com o que eu trabalho, né? Porque eu faço isso hoje para que as crianças, adolescentes e suas famílias não passem pelo que eu e minha família passamos com relação à escola, educação e tudo mais. Mas assim, eu acho que dá para ser, não sei se melhor, mas acho que mais leve. Acho que a ideia é essa, né? Então, eu provavelmente estaria em outro lugar, mas acho que a ideia é, se for mais leve, acho que a gente vai para um caminho que a gente tem recordações melhores e que a gente consegue decidir com mais segurança para onde a gente vai. Eu sei, o meu marido sempre fala isso, né? Poxa, se eu tivesse levado mais a sério a aula de história, história é tão legal, se eu tivesse levado mais a sério. E a gente fica nessa, poxa, por que eu não estava na escola com a idade e maturidade que eu tenho hoje? E, inclusive, o seu painel, ele fala sobre a educação para o futuro, a educação do futuro. Então, o que você quer trazer nesse painel? Quais são as vivências e os temas que você vai abordar? A ideia é mostrar para os pais como que eles podem ficar seguros com esse mundo cheio de mudanças, né? A gente está vendo uma série de problemas emocionais em crianças e adolescentes e como que os pais podem ali ajudar eles a estarem seguros com a educação e os pais estando seguros. Porque o que eu mais vejo são os pais fazendo o melhor que eles podem, mas completamente perdidos de será que é isso que eu tenho que fazer? Então lá a ideia é que os pais vivenciem essa segurança que a gente quer passar para eles, entendeu? Deles saberem que eles são capazes, que eles já são bons pais, boas mães, né? É isso que a gente quer passar um pouco. Algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas práticas, né? Então, o evento ele vai ser muito prático, não vai ser um monte de palestra que a gente vai dar. A gente vai ter várias dinâmicas para que a gente consiga se conectar e, enfim, falar com a gente também, que eu acho que essa é a parte que a gente mais gosta, né? A gente trabalha com gente, né, Dani? Dani, e, bom, o seu painel vai ser muito sobre o que você já traz bastante no seu Instagram, no seu YouTube, que é essa experiência familiar. E o que me interessou bastante pesquisando sobre o seu conteúdo, quando você fala de uma boa relação familiar, eu penso muito na questão do respeito, como um dos pilares para isso acontecer. E aí tem uma pessoa antiga que fala para mim, e falou algumas vezes, respeito se impõe, não se conquista. Eu falei antiga porque é isso. É uma geração diferente. Sim. E
perceber, e isso não é o que eu tenho implementado na minha casa. Eu estou tentando conquistar o respeito aí do meu filho de 4 e de 2 e da minha filha de 2. Eu acho que a gente está caminhando para isso, porque respeito é uma construção. Mas eu queria te contar uma historinha do que aconteceu recentemente para você comentar. Eu sei que agora você sempre traz histórias, né, Dani, para a realidade. Mas eu estava no Play com o meu filho de 4 anos e ele estava brincando com um outro garoto de 3 anos e meio, um pouquinho mais novo. E eu já sabia que ele e esse garoto estavam se estranhando, mas eu não tinha vivenciado ainda esse estranhamento. Aí teve um momento que esse garoto começou a provocar o meu filho. Falar, seu neném, não sei o quê, tal. Percebeu o calcanhar de Aquiles do meu filho e começou ali a provocar. E o meu filho sempre chorava na hora que isso acontecia. Não, eu não sou. Ele ficava muito irritado e chorava. Esse dia, ele olhou firme e falou, eu não sou neném. Inclusive, eu sou maior que você. E o menino continuou tal e ele deu um empurrão. Não machucou, tal, mas o menino assustou. E a partir disso, a dinâmica mudou ali. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu aqui? O respeito foi imposto, assim? Ou o que aconteceu nessa dinâmica? E eu sou muito contra a violência, mas esse dia eu não falei nada. Eu deixei isso rolar. E aí eu queria que você comentasse sobre essa cena específica e depois que a gente trouxesse o respeito também nessa relação para dentro de casa, que é claro que é muito diferente, por exemplo, eu usar a minha força de muitos mais quilos, que eu não vou falar aqui, pro meu filho, do que ele, né? Do que ele pro menininho do mesmo tamanho, assim. É que assim, né? Eu acho que a gente tem um desafio, porque violência é violência, ponto. Tá. Só que a gente tem uma curva de aprendizado. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, ele conseguiu... E isso tem tudo a ver com temperamento. Então, por que era tão difícil? Porque vai ter um menino que tem um temperamento mais impaciente, mais dominante, que ele usa a força de primeira. Enquanto não tem palavra, enquanto não desenvolveu ainda a capacidade de entender o que eu tô sentindo, o que eu não gostei, colocar em palavras, tudo leva tempo. Pra gente que tá velho, leva tempo. Sim. Você segurar a sua primeira resposta e ir para uma resposta respeitosa e ao mesmo tempo firme, dando limite. Para uma criança pequena, isso é um desafio gigantesco. Tá muito no corpo ainda. Então, ou vai chorar, ou vai bater, ou vai puxar com a mão, ou vai resolver desse jeito. A gente precisa ir chamando aí para essa posição que, apesar de eu me posicionar, eu consigo fazer isso sem fazer o mesmo do outro. Porque senão a gente junta 2 errados, não vão virar um certo. Ou a gente entra num assunto muito comum nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, que é eu tô agredindo, mas eu tô justificado na agressão que você fez primeiro. E aí a gente entra numa relação que se justifica, mas que acaba agredindo também. Essa história me lembrou a história das minhas filhas. Eu tenho uma de 19 e uma de 16. Mas a de 16, quando era pequenininha, batia muito na mais velha. E a mais velha sempre teve um temperamento mais paciente, mas era uma posição que ela engolia o sapo, entrava para uma violência que acabava fazendo mal por dentro, porque ela não ia bater de volta. Nem adianta falar, vai lá e empurra. Não tinha estrutura para fazer isso. Mas o ponto é, como que ela poderia se posicionar de um jeito que também não desrespeitasse o jeito dela? E um dia ela veio correndo, eu nunca vou me esquecer, e falou, mamãe, ela quase bateu em mim. Eu falei, quase, foi a palavra mais importante. O que aconteceu que ela não bateu? Ela falou, mãe, ela estava vindo com a cara de bater. E eu, como é que é cara de bater? Então ela foi prestando atenção todas as vezes que isso acontecia. Ela foi prestando atenção e chegou uma hora que ela entendeu que toda vez que a irmã vinha bater, fazia uma cara de brava, fechava a boca. E nesse dia ela falou, nem vem, Malu, você não vai encostar um dedo em mim. E a outra se assustou e ela não fez nada. Uau. Então, assim, enquanto adultos, eu entendo que a hora que a gente tem 2 crianças pequenas, o que a gente tem? 2 seres humanos que querem que as coisas sejam do jeito que eles querem que sejam. E aí eles se encontram com um copo que a gente vai ter que compartilhar, mas a gente não quer, a gente não sabe. E aí cada um vai usar as estratégias que tem, as armas que tem para conseguir o que quer. E aí que a gente se machuca. Então, enquanto adultos, a gente pode sempre falar, ei, garoto, vocês estão precisando de ajuda aí. O que está acontecendo? Ele tá não sei o quê. O outro tá... Nanana. A gente ser mediador. Não é sobre ser juiz, o filho vitimar um e vilanizar outro. É sobre a gente mediar para chamá-los a uma postura melhor perante
essa situação. Vocês dois querem brincar, então qual é a sugestão de vocês? Um pouquinho cada um, ou vocês vão brincar juntos? Porque brigar por causa disso não dá. O que vocês sugerem? Jogar E aí a gente vai treinando isso. Às vezes a gente quer os dois, queremos a mesma caneca. Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar com essa caneca e eu vou te ajudar a esperar. Nós vamos contar até 30, até 10. No 10, combinado, Bruno? Você vai entregar para mim, para Dani, combinado. A brincadeira vira esperar. A brincadeira. Então a gente vai treinando um espaço que eu quero tudo para mim. A gente precisa entender que a realidade não é essa. Mas como que eu posso entrar num acordo com o outro? Agora, crianças sozinhas vão ter muito mais dificuldade. Então, essa supervisão não é uma supervisão para que ninguém machuque nosso filho, que a gente dói muito quando isso acontece. Mas é uma supervisão para a gente usar todas as oportunidades como oportunidade de desenvolver novos recursos, novas habilidades, um novo entendimento. Então, dá para você falar para ele, filho, foi muito legal ver você sair dessa situação, porque você não estava gostando. Muito legal. Mas empurrar o amigo não é bacana. Numa próxima, o que você pode fazer? Para você ter o mesmo resultado sem ter empurrado ele. Você pode falar bravo, você pode sair de perto. Você pode inclusive, colocar a mão. Pode colocar a mão. Você pode falar, para, eu não estou gostando, não fala assim comigo. Você pode falar firme, tem força nos olhos. E isso vai sendo um posicionamento que não nos coloca no erro do outro. Que é um desafio dos adultos, dos pais, em tudo, né? Agora, trazendo esse respeito para o ambiente familiar e para essa relação pais e filhos. Hoje eu já percebo que o meu filho, ele dificilmente vai agredir outra pessoa. Como eu falei nesse caso, foi algo, até pelo temperamento dele empurrar o amigo, mas que não acontece geralmente com outras pessoas. Agora comigo eu levo tapa na cara todo dia. Assim. Tem muita intimidade e segurança. Tem muita intimidade e segurança. E isso não quer dizer desrespeito. Sim, mas a gente precisa cuidar disso. Sim, eu tô cuidando, tô tentando. Mas onde eu quero chegar é que essa conversa que você acabou de encenar, que eu tenho com meu filho depois de uma atitude que ele teve com um amigo, faz parte dessa construção de respeito. Porque se ele respeita os outros, ele vai começar a respeitar em casa. Sim. E essa posição onde eu me coloco, sempre tentando ensiná-lo, educá-lo, é uma construção dele olhar, essa pessoa é mais sábia, é um respeito. Como que tem construído essa relação dentro de casa? Ô, Naná, porque leva tempo, né? Você sabe que a Paulinha fala muito pra mim, Dani, você quase abre a nossa cabeça, vira do avesso e joga na parede. Porque assim, vamos entender, todos nós, essa é uma perspectiva de homem mesmo, temos um coração centralizado, ou seja, eu quero o que eu quero. Pela porta de qualquer temperamento. Então vai ter a criança, por exemplo, que a forma dela de se respeitar é fingir que não te ouve. Ela simplesmente toca a vida dela, finge que não ouve. Não tem conflito. Mas tem ainda a intenção de vou fingir que não ouvi. Vai ter a criança argumentadora. Então ela vai, mas por quê? Qual o problema? Por que não? É uma criança mais analítica. Ela quer entender quais são as razões científicas das coisas. Vai ter a criança que tem uma extroversão mais alta que vai questionar, mas ela vai questionar muito mais para um espaço manipulador, por exemplo, para conseguir o que quer. A introvertida vai se fechar, não fala com você, silêncio. E tem as que vão para um embate mesmo. Então, a gente precisa entender quem são os nossos filhos, porque isso vai nos dando qual é o caminho que normalmente ele toma para fazer o que ele quer e não o que precisa fazer. Então, eu entendo que a educação, na verdade, é a gente ensinar a responsabilidade para que daí, então, venha a liberdade. Só que qual que é o nosso problema? Eu vou dar uma volta pequena aqui. Nosso problema é, nós viemos de uma geração que, sim, foi corrigida na descarga de raiva dos nossos pais. Então, a gente apanhou, a gente foi pego pelo braço. Você, de certa forma, foi convidado a desenvolver uma reflexão que ia na direção de se meus pais não souberem, nada me acontece. E isso, muitas vezes, nos fez criar uma vida paralela. A gente acabou criando um espaço de vida escondida. Então, assim, a missão da minha vida, mesmo com todas as famílias, é que a gente possa viver em proximidade. Mesmo na adolescência, eu tenho 2 jovens meninas e assim, é íntimo, é próximo, mas isso só será possível se a gente tiver exatamente respeito e misericórdia.
Então, nós não somos pais perfeitos e pais que acertam sempre. Então, às vezes, a gente vai entrar num espaço de 2 pesos, 2 medidas. Eu gritar com você é porque você me tirou do sério, mas eu não admito você gritar. Então, a gente gera um senso de hipocrisia mesmo, que complica. Na hora que os nossos filhos olham para nós, eles não veem retidão, coerência, constância. Eles veem incoerência. Então, imagina que o que eu vejo da nossa geração hoje são pais que não querem fazer o que os nossos pais fizeram. Joia. E sofrem muito por Então, isso. só que a gente acaba indo para um polo que é muito ineficiente, que é o da permissividade. Então eu fico, filho, será que você quer tomar banho agora ou depois? Não vai dar. Filho, você tem que estar hiper confortável e satisfeito. E aí a gente aciona a lógica do desejo. Lógica do desejo, centralidade. Ele vai estar entendendo que vai ser tudo do jeito dele mesmo. Chega uma hora que você cansou de criar o teatro para o negócio, de fazer tudo nesse negócio. E aí, a hora que você cansa ou ele não te obedece, depois ele tá super satisfeito, você puxa a rédea. Como? Usando estratégias que funcionavam na nossa infância. Aí a mulher e o pai, mãe e pai se culpam, porque tá vendo, eu tô traumatizando, eu tô isso, eu tô aquilo outro. Aí entra uma lógica de agrado, e aí na lógica de agrado eu preciso ir lá e falar, filho, olha, eu vim aqui, você me gosta ainda, você me ama. A gente entra nessa crise e fica pendulando de um lugar pro outro. Qual que é o caminho? Que é isso que a gente vai ver naquele evento maravilhoso. Qual que é o caminho? O caminho é a gente construir um espaço da gente cuidar de agir para corrigi-los sem descarga. E esse é o maior desafio que a gente tem, sem ser pela nossa frustração. E usando das oportunidades para aplicação de consequências, aplicação de combinados, eles conhecerem o peso da palavra, de combinar alguma coisa, eles começarem a entender o que vem primeiro e o que vem depois. Então, assim, não vai acontecer pelo mundo do desejo. Então, eu entendo que obediência é possível e respeito é possível, mas isso vai ser construído. Isso não vai ser porque eu estou gritando com você. O que isso leva? Distância, mentira, vida paralela. E nós que podemos nos tornar a voz mais forte na vida deles, a gente vai ficando a voz mais fragilizada. Uau. Então, a minha meta de vida é: a tua voz tem que ser a mais forte. Como que a gente faz isso acontecer? E a Dani falou, Bruno, muito sobre conhecer o temperamento dos nossos filhos e conhecer as habilidades, né, para a gente conseguir entender como lidar com eles. Na educação, a mesma coisa. Eu entendo que a gente precisa conhecer temperamento e habilidades para também conduzi-los. Pensando em crianças um pouco menores, aí eu estou falando aí de 4, 5 anos, que já é idade escolar, né? Você, como consultor, especialista na educação, que fala muito sobre um método onde essa criança é autônoma para aprender, tem vontade de aprender. O que a gente faz nessa primeira fase, principalmente com crianças que não tem esse negócio do challenge, do desafio dentro deles? De novo, estou usando meu filho como exemplo. Eu espero que tudo isso suma quando ele estiver na adolescência, todo esse conteúdo, porque eu uso muito ele aqui, mas eu percebo que é o principal desafio desses pais, da minha faixa etária, assim, de crianças de 4, 5, quando essa criança não tem... eu quero descobrir isso e saber como faço isso, e eu vou tentar 1 milhão de vezes para conseguir fazer. Não, eu vou tentar, não conseguir, bora para outra coisa. Então, qual é o método, ou a dica, ou o milagre que você pode nos trazer aqui um pouquinho para conduzir com esse tipo de temperamento, de perfil? Bom, primeiro que a gente tem que entender o que eles gostam, né? Esse é o primeiro passo. Além do temperamento, você precisa entender quais são os interesses dele. É dinossauro? É carro? É bola? O que eles já gostam? Porque você consegue desenvolver todas essas habilidades a partir do que eles gostam. Segundo, para essas crianças que são ali, não têm essa força tão grande dentro de si ainda, né? Você provavelmente vai começar trabalhando criatividade, coisas que são mais introspectivas, que são desenho, pintar, crochê. Não sei o que você vai procurar, mas assim, o que está dentro das suas possibilidades. Por exemplo, lá em casa, eu era uma criança um pouco explosiva, assim. Eu, de vez em quando, resolvia as coisas na força, batendo, né, gritando, esperneando, e dava um pouquinho de trabalho. Eu passava as férias na casa da minha avó.
Minha avó não sabia mais o que fazer comigo, me colocou em tudo que você podia imaginar. Inclusive, aprendi a fazer crochê. Ai, que demais. Exato. Eu nem imagino você explosivo desse jeito, Bruno. Cara, foi um O trabalho… crochê deu certo. Não foi… Cara, o que mudou minha vida foi a meditação e a yoga. Né? E eu fui fazer yoga porque eu achei a professora de yoga bonita. Ai, adoro. Eu tinha 19 anos, achei a professora de yoga bonita, fui fazer uma aula e adorei. E aí a professora de yoga saiu da academia, mas eu continuei na yoga, continuei na meditação. E aquilo foi uma coisa assim que deu esse start. Então, enfim, mas respondendo a sua pergunta, Naná, a gente precisa entender quais são os interesses dele para, a partir disso, mostrar que a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Então, mesmo uma criança com um temperamento que não é tão explosivo, vai ter um momento que ela vai ter que precisar se impor. Uma criança com temperamento que é mais explosivo vai ter que aprender a se controlar para conseguir, né, na frente das câmeras, às vezes, né, parecer que é uma pessoa tranquila, calma, serena. Mas assim, e é engraçado que eu, por exemplo, usando o meu filho como exemplo, que é a música, que ele ama. Música é excelente. Mas eu ficava pensando exatamente ao contrário. Ele já ama isso, então bora para outro lugar, para outro… É por aí a vida. É por aí. Entendi. E acho que tem um negócio também que é… Em algum momento pode ser que ele mude. E criança muda assim, né? De repente, não gosto mais. E você precisa estar atento a esses sinais de não ficar insistindo ali na música ou de tentar identificar por que eles mudaram. Às vezes, é porque um amiguinho falou, você toca mal. E aí ele resolveu que ele toca mal, ele não quer mais. Então, essa conexão que você forma com eles através da brincadeira, através da criatividade, através de ser esse exemplo que inspira, ao invés de criar medo, é que você vai poder conversar com ele, uma conversa mais profunda, para entender se ele está parando de fazer aquilo porque realmente deu e não tem mais interesse nenhum, ou se é só um medo de não ser bom o suficiente, um medo de, eu não vou ser o melhor do mundo, então nem vou tentar, né? Como acontece muitas vezes. Principalmente pensando na música, que ele mira abaixo, né? No Beatles, no Paul McCartney. Eu entendo isso porque as pessoas… Até ontem foi o aniversário dele, e aí as pessoas viram ele ali no palco, tocando, e todo mundo… Uau, é um artista, é um artista. E fica muito isso na cabeça. Sim. Você é muito bom nisso. O que esse elogio em excesso, esse feedback, também pode provocar nele para uma área um pouco, talvez, isso, de desistir? Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que tudo que a gente faz estimula a criança de algum jeito. Né? Então, eu vejo pais muito preocupados de fazer certo. E a sua pergunta me lembra um pouco disso, né? De, eu quero fazer certo. Preciso acertar. Gente, não dá para fazer certo o tempo inteiro. E eu acho que o que vai te trazer mais segurança nesse processo é entender um pouco de como que o cérebro se desenvolve. Você imagina que a neurociência já mostrou que 2 crianças gêmeas, né, no útero da mãe ali, uma vai ouvir mais com o ouvido direito, outra vai ouvir mais com o esquerdo. E esse simples fato faz com que o cérebro deles desenvolva de uma maneira diferente. Isso quer dizer que tudo influencia. Não dá pra gente ter controle. E essa ilusão do controle é o que cria essa ansiedade, essa vontade de fazer certo, que normalmente faz com que a gente não fique presente para realmente prestar atenção nesses detalhes. Vai ter um dia que ele vai pra aula de guitarra, ele não vai conseguir fazer o que ele queria, e ele vai voltar frustrado, né? Porque a gente se frustra, né? E o seu trabalho é ajudar ele a acolher essa frustração, entender. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a tocar guitarra, eu não queria tocar Beatles. Eu queria tocar Steve Vai, Joe Satriani, que eram na época, não estou acompanhando mais, mas eram os melhores guitarristas do mundo. Um tocava 17 notas por segundo. Não era simples. Não era simples, Sim. era assim, o melhor do melhor do mundo. O cara toca 12 horas por dia. Eu tocava 15 minutos. Aí eu não conseguia fazer o que ele queria, o que ele fazia, e ficava chateado, entendeu? E eu acho que tem um ponto que o Bruno está trazendo que é importante, é assim, qualquer coisa, e começando pelo que se gosta, nos dá a oportunidade da curva de aprendizado. Então, qual que é a expectativa? A expectativa é que a hora que você vai fazer uma comida, vai sair impecável. Aí você queima o peixe, o arroz passou, não é isso? A expectativa é que eu vou tocar igual o Paul McCartney. E a hora que eu chego na realidade, por mais que eu tenha já na minha cabeça tudo que eu quero fazer, a hora de fazer, minha mão ainda não sabe fazer. Então, o tempo, ele é muito precioso exatamente para que haja repetição e treino, para que um dia eu consiga fazer como o Paul McCartney faz. Só qual que é o ponto interessante? O resultado não diz o valor. E a gente normalmente põe o nosso valor no resultado. Então, o dia que não tocou,
e que saiu chateado, frustrado, a nossa conversa é: filho, é isso aí, eu sinto muito. Tem dias que o arroz queima, passa, fica empapado, é isso aí. E eu aprendi a cozinhar e foi uma experiência incrível, exatamente essa. Nossa, hoje deu ruim, foi muito tempo. Só que o resultado contém informação. Foi água demais, o fogo estava alto, o fogo ficou cru porque fritou o arroz. Então, qual foi a informação que você aprendeu hoje com o teu resultado? O que deu certo, o que deu errado? Recolhe tudo isso e na próxima você vai buscar ajustar. Então você sai de uma lógica de eu preciso ser bom, e às vezes o elogio pode causar esse perigo de eu já tenho que ser bom, e se eu sou bom, eu evito avançar para estágios mais difíceis porque eu vou descobrir que não sou tão bom. Pode haver uma autoproteção da própria imagem mesmo. Então, a hora que a gente põe o valor em você vai lá e entrega o melhor que você pode, e tudo que tiver de resultado você vai aprender para a próxima, ele tá livre para ir lá e fazer o melhor sempre. E a tendência é que ele vai tocar cada vez melhor. Então, sabe, você contando isso, eu não sei como, porque eu falo que isso aqui, bem ou mal, essa experiência de conversar com especialistas por todas as semanas, por horas, por muito tempo, é como se fosse um mestrado, né? Mas quem vai muito bem em casa é o meu marido, que às vezes me escuta. Mas ele fez algo esse final de semana que foi brilhante. Ele chamou as crianças para fazerem uma torta de morango juntos. Então fomos todos no supermercado, compramos os ingredientes, chegamos em casa, daí por um erro de interpretação de texto, faltou nessa aula, ele acabou misturando antes de ferver o leite. Bom, deu ruim. Só que o que ele fez? Ele mostrou que deu ruim e ele começou a modelar para essas crianças como se tudo que ele estivesse pensando que ele não falaria, ele começou a falar em voz alta. Então ele, eu li errado, eu coloquei para ferver e depois eu misturei e olha o que aconteceu, empapou tudo. Poxa, que droga! Deixa eu provar. Não, realmente não ficou bom. Já sei. Vou fazer de novo outro dia. Isso. E ele foi falar. E aí, o Nico e a Anne, olhando, né, aquele super pai, ele erra. Então, teve essas duas coisas. De ele também fracassa, entre aspas, ele erra. E ele vai tentar de novo. Então, eu acho que tem muito isso do que você está falando. Você falou, inclusive, e aí que ganha proximidade. Por que ganha proximidade? Porque eu saio da ideia de que eu não posso errar. Eu começo a entender que o erro e o acerto fazem parte da jornada de aprendizado. E tem duas coisas que a gente pode fazer aí, que é perguntar para eles. O que você acha que deu errado? Por que você acha que não funcionou? E esperar, gente. Porque normalmente a gente adulto, né, sai correndo, que a gente tá com pressa, porque a gente já viveu um monte, e a gente quer que eles respondam rápido. Só que eles não entendem física, química, história, português, geografia, enfim, tudo que a gente já estudou, as vivências que a gente tem. E quando a gente pergunta o que você acha, eles vão demorar mais pra pensar. Eles vão falar a primeira coisa: não sei automático. Não sei. Sim. Tá tudo bem, filho. Se você fosse chutar, assim, se você pode errar, não tem problema. Que talvez seria o errado? E aí dá um tempo para eles pensarem. Muitas vezes eles vão ter hipóteses que são super válidas, que valem a pena investigar, que aí você pode falar, então vamos atrás disso para ver se é isso mesmo, né? Vamos experimentar outro dia? E a outra coisa que eu queria falar é, a Carol Dweck fala no livro do Mindset, pra gente falar para eles, você ainda não conseguiu, né? Então dá uma noção de, poxa, então de tem processo, vários passos, né? tem um processo, então você ainda não conseguiu, mas eventualmente, cara, se você for tentando, você vai conseguir, que é como tudo que a gente desenvolveu até hoje, né? Sabe que você falando sobre isso, que a vida tá corrida e a gente às vezes não espera. Porque, enfim, mas sabe o que eu tenho percebido? Que às vezes a gente só não espera pelo hábito de não esperar. Um domingo, o que você tem, assim, às vezes você tem algo para fazer, realmente, de trabalho é importante, mas muitas vezes você não tem. E aí, eu fiz essa reflexão, inclusive, recentemente no meu perfil do Instagram, que o meu marido geralmente chega em casa por volta das 6h30, 7 horas todos os dias, pra gente fazer o processo com os dois juntos à noite. Porque sozinha com os dois parece muito mais difícil. E esse dia ele me falou, olha, eu vou atrasar, vou chegar, sei lá, muito mais tarde. E aí, eu ficava, meu Deus, dar jantar sozinha, daí dar banho, tal. Como que eu vou passar esse tempo com esses dois, eu exausta? E aí, o que eu fiz? Eu convidei eles para colocarem a mesa, depois lavarem os pratos.
E sem apressar. A Anne, minha filha de 2 anos, se serve na escola. E eu nunca tinha deixado ela se servir em casa. Demorou 20 minutos, que lindo! Passou 20 minutos de eu não precisar ser criativa. E o que a gente vai brincar? Sim. Por que a gente acelera isso, né? Uma loucura, assim. Então faz muito sentido disso que você está falando de... Pô, deixa eles responderem no tempo deles. E às vezes vem coisas brilhantes nessas respostas, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando você cria esse hábito, as respostas deles são melhores que as nossas. São. E, inclusive, bom, eu comecei minha carreira na educação dando aula de matemática, né? E aí eu fui dar uma aula de geometria uma vez. E eu sempre gostei de deixar o aluno tentar fazer o exercício primeiro, antes de eu explicar. Porque geometria, especificamente, você tem 3, 4, 5, às vezes milhares de maneiras para resolver um mesmo problema. E aí eles começam a resolver e olham para mim e falam, tá certo. Eu falei, cara, não sei. Como você não sabe? Eu falei, cara, eu não entendi ainda a sua linha de raciocínio. Pode ser que seja, eu sei qual que é a resposta. Mas termina o que você está pensando, porque quando você chegar na resposta, a gente vai ver se está certo ou não. E aí eu vou entender a sua linha de raciocínio. E muitas vezes a aula que, né, se fosse para ele fazer do meu jeito, eu ia explicar o meu jeito, ó, filho, segue esse caminho aqui e ponto, acabou. No final, não. Demora um pouco mais, só que ele exercitou muito mais o cérebro dele. Chega no final, às vezes deu errado, e eu vou analisando passo a passo ali. Quando eu tô vendo que tá indo pra um caminho nada a ver, eu falo, cara, talvez esteja um pouco errado. Mas assim, muitas vezes, eles chegaram em soluções que eu mesmo não tinha pensado na primeira vez. E quando eu ia montar a aula, eu fazia o exercício de 2 ou 3 vezes, 3 jeitos diferentes para estar mais preparado para essa aula. E várias vezes eles chegavam no 4º ou no 5º caminho. Eu falo, meu Deus do céu. É aí que nascem os cientistas, os matemáticos, né? Porque eu percebo que a gente fica tentando sempre implementar o nosso jeito e aí acaba minando uma criatividade. De repente, é isso que eu falei. O meu filho de 4 anos responde coisas para mim. Outro dia mesmo, e ele é mais para esse lugar sentimental, canceriano, né? Então, eu falei, a gente foi juntos ao cinema e é muito raro um momento só eu e ele, porque geralmente a irmã já tá junto, né? E fui só eu e ele. E aí eu falei, você tá animado? Ele, mãe, a minha animação é tanta que encosta na lua. Ai, que lindo. Mas são essas respostas que são geniais, fofas, tal, mas geniais, né? E aí, Dani, eu queria, até falando dessa coisa de encosta na lua, eu sei que você traz muito para o seu conteúdo a questão dos princípios e valores. E, inclusive, a religião. E em casa, a gente está até nesse momento, o meu marido é judeu, e a gente está nesse momento, inclusive, discutindo como apresentar e a importância de apresentar. Porque, principalmente, quando a gente apresenta isso, a gente consegue colocar ali como a gente quer que isso seja apresentado, né? E eu fico sempre com dedos em relação a isso. E eu acho muito legal ter uma educadora, uma psicóloga, que tenha isso também, essa linha da religião, porque finalmente eu vou poder perguntar, né? Ai, que linda! Como fazer isso de uma forma onde não exista preconceitos e, ao mesmo tempo, que eu sei que é tão importante também para uma união familiar. Sim. Mas você sabe, Naná, assim, eu passei por um processo de adoecimento mesmo, psicológico e tudo, há 7 anos atrás. E eu tive uma experiência mesmo com Deus. Então, eu sou cristã e hoje frequento uma igreja. Mas é muito interessante pensar que hoje eu tenho um entendimento muito mais de um relacionamento com Deus do que da estrutura da religião em si. Isso está dentro de uma religião, mas é muito mais sobre esse conhecimento de Deus, esse relacionamento, esse entendimento, né? Das perguntas primordiais da vida. Quem somos nós? De onde a gente veio? Para onde vamos? Deus existe? Não existe? Que tem tudo a ver com a noção de cosmovisão. Que eu fui entender isso, assim, caída do caminhão mesmo. E aí eu entendi que existem cosmovisões. Eu tinha outra antes e hoje eu tenho essa. Então, hoje eu comunico de que lugar eu falo e a partir de quais princípios. O que eu entendo? Que os princípios que a gente quer desenvolver nos nossos filhos e valores são os princípios que a gente precisa buscar seguir. Eu acho que esse, assim, muitas vezes a gente pensa, somos exemplo para os nossos filhos 24 horas por dia, mas que exemplo você é na hora que você faz coisa errada? Isso. Porque a gente pensa em ser exemplo, em eu só vou mostrar o quanto eu sou incrível, o quanto eu sou certo. Só que a gente não é. A gente erra muito, né? Eu lembro uma vez, agora, recente, a minha violência, quando eu frustro,
eu falo coisas, né? Pelo meu temperamento, eu falo, vocês não respeitam, vocês não querem saber de nada. E as duas hoje falam, mãe, a gente quer saber. Mãe, não é verdade. Aí eu fico, é verdade. Que orgulho! Não é verdade. Tipo, a gente te respeita, mãe, não é verdade, né? E é verdade, assim, é muito lindo ver. É muito incrível. E aí, eu fico chateada de errar de novo. Porque eu acho que uma das coisas que você estava falando, a nossa lógica com os nossos filhos dessa impaciência é porque a gente olha para eles em dificuldades que para nós é muito simples. Hoje, até a página 2, né? Tá. E aí a gente acaba tendo uma lógica de expectativa e exigência. A exigência, ela está no passado. O que é isso? Você devia ter ido bem, você devia ter estudado, você devia saber que você não sabia, você devia ter prestado atenção. E no passado não dá pra gente fazer mais nada. Então, a lógica do presente, que olha para o passado com a humildade de olhar o resultado e falar, peraí, o que aconteceu aqui? O que é minha responsabilidade? O que eu vou fazer diferente? Nos coloca na lógica da oportunidade. Então, eu lembro esse dia que eu estava muito chateada, que eu, de novo, tinha caído no mesmo buraco, fazendo a mesma coisa. E aí eu fui falando, gente, eu sou a pessoa que mais erra na minha casa. Eu sou a que mais erra. Ai, que tristeza, que tristeza. Eu tenho essa sensação. E aí as minhas filhas e o meu marido falaram pra mim, você não é a que mais erra, mas você é a que mais pede perdão quando erra. Uau. E eu falei, é essa que eu quero ser. Então, o que eu tenho entendido é que, assim, se eu for andar no meu impulso do que eu quero que as coisas sejam, eu vou agredir 24 horas por dia, porque eu vou estar frustrada 24 horas por dia. Então, para mim, hoje, o trabalho com os pais e com os adultos, ele vai na direção de eu entender que nada justifica eu faltar respeito, nada justifica. E eu posso ser firme, eu posso ter uma educação que disciplina mesmo, que age com misericórdia na hora que tem um filho fazendo alguma coisa de errado, que vai aplicar consequência. Mas eu não vou descarregar a fúria de você ainda não ser quem eu gostaria que você fosse. Então, eu entendo que eu busco obedecer os valores que eu quero que elas busquem obedecer. E aí, de certa forma, eu entendo que hoje eu sou um bom exemplo de como lido com erro. Eu fui a primeira a começar a pedir perdão na minha casa. Ninguém pedia. E aí começou a vir, não, mãe, me perdoa também. Eu fiz isso tá errado. Meu marido e tarará. Então, assim, isso gerou um espaço da gente, erramos. Essa é uma verdade. 2, buscamos não errar, mas ainda assim erramos. Nos responsabilizamos e a gente aprende com isso. Então, a hora que a gente entende quais são os valores norteadores e a gente não mais se justifica, isso fica tão coerente, tão coeso e tão prático que você começa a trazer isso para eles. Então, a hora que você, sei lá, deu um grito, eu xingava no trânsito, elas falavam, mamãe, por que você xinga as pessoas? Eu xingava de palhaço, né? Palhaço. Um dia elas pequenas falaram, mas mãe, por que você chama as pessoas de palhaço? Tipo, não, filha, tá errado, a mamãe chama as pessoas. Então, assim, a hora que você vai para uma autenticidade da verdade humana que a gente vive, você está jogando uma semente muito potente. Isso de você falar sobre o perdão, que você é a primeira a pedir perdão e desculpa em casa. Lá em casa eu sou a primeira, o Nico e a Anne estão pedindo, só o meu marido que ainda precisam desse podcast. Demora mais um pouco. Mas... Falando nisso, aproveitar e pedir pro pessoal que tá assistindo a gente, ouvindo, compartilhar se você aprendeu alguma coisa até agora com o que a Dani acabou de falar, que foi uma baita lição, né? Se você tá vendo no YouTube, clica no gostei aqui embaixo. E onde mais tá o podcast? O Spotify, no todas Instagram as plataformas. vai virar corte de compartilha, Reels. gente. Você pode ficar aqui em todos os meus programas para fazer isso, porque eu não faço e é tão importante. Eu também sou ruim nessa parte. Eu aprendi a duras penas. E sabe que, bom, enfim, hoje a nossa conversa aqui já tá... A minha produtora, que é aniversariante, Andresa, um beijo Parabéns. pra você. Parabéns, Estamos gravando dia 15, mas já tá aqui falando, faltam 3 minutos e tal. A gente tem ainda a segunda parte dessa conversa. Foi um bate-bola aqui, que a gente foi de educação para família, para educação de novo. Mas lá, no evento, Conversas que Conectam, esses painéis vão estar independentes. Então, eles vão falar cada um por mais ou menos 1 hora, a partir de cada assunto e tema. Então, hoje realmente foi só uma pincelada do que será esse evento. A gente vai colocar aqui o site, o QR Code para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais do evento, para vocês conseguirem fazer inscrição. O evento vai ser no dia 10 de agosto. Na ESPM. Na ESPM, onde eu estudei. E sabe uma coisa que é linda? A gente se conheceu na internet.
A gente se conheceu hoje aqui, né? Na verdade. Pessoalmente é surreal, né? Mas mas a gente se gosta. Porque eu sou assim. Eu, Thiago, Bruno, Quito. A gente se gosta, a gente tem carinho. E a gente sente que as nossas conversas que conectam, elas somam, elas são perspectivas de um olhar que ajuda num todo. Então a ideia surgiu do Thiago. Vamos se juntar e a gente vai fazer um evento para a família, para trazer recurso e principalmente descanso. Porque eu acho que está todo mundo tanto querendo fazer certo e vai ficando tão pesado. E no fim, querendo fazer certo, no fim parece que é sobre nós, quando não é. Não é. A gente tem uma oportunidade de viver ao lado dos nossos filhos. Passa rápido, você que está com os pequenos. Sim. Bruno também, que acabou de ser pai. É tão precioso a cada dia, o dia que não volta, que a gente precisa saber olhar toda a beleza que tem nessa vida em família. Falando disso sobre tornar mais leve, sobre a questão da culpa, o Bruno comentou que nós pais, querendo acertar, a gente acha que tudo que acontece de bom e ruim com os nossos filhos tem a ver só com a gente, tem tantas coisas que influenciam. E quando eu, na terapia, entendi que nem tudo de bom ou ruim que acontece com eles é só por minha causa, já... É isso. Nossa, tirou uma mochilinha. A gente é uma semente potente, mas não é todo esse poder também, né? Então, exatamente. Bom, queria agradecê-los, obrigada. Com uma filhinha em casa de 3 meses. É filhinha ou filhinho? Filhinho, Luiz Henrique. Eu sei que esse momento é um momento difícil, mas muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Dani, um prazer te conhecer. Eu também te agradeço. Eu estava ouvindo vocês, enfim, consumindo o conteúdo de vocês. Então é isso, a gente se sente um pouco íntimo quando se encontra, claro, né? Linda. É isso. Obrigada. Muito obrigada. E a gente espera você lá com a gente também. Eu estarei lá, já ganhei meu convite, eu vou. A Paulinha delícia. Já me mandou, tô super ansiosa. E fiquem conosco que agora a gente vai começar a nossa segunda parte dessa conversa com o Quito Vívolo. Então é daqui a pouquinho. Então agora nessa segunda parte do Conversas que Conectam, que é um spoiler desse evento que eu contei para vocês, eu recebo o diretor do NR, que é o Quito Vívolo, é educador e mestrando em psicologia. Quito, eu já te falei, quando a gente se encontrou no camarim ali em cima, que você é muito presente na minha vida desde que eu conheço o meu marido. E todos os amigos do meu marido, eles têm até um nome, o Ramata ali, a turminha, que eles falam muito de você e do NR, que é o nosso recanto, que é o acampamento onde você está há 30 anos. Você foi monitor dos meninos, enfim, de tantos outros. E agora você está como diretor do NR. É isso. E aí... a gente estava falando exatamente sobre isso, como as pessoas têm um respeito por você, como as pessoas têm lembranças de acampamento tão vivas. E hoje a ideia dessa nossa conversa, que vai ser um pouquinho do painel que você vai, no dia do Conversas que Conectam, falar, é trazer o que as mães ficam imaginando que acontece, mas nunca vão conseguir acessar. Só quem viveu sabe, né? É isso, é muito intenso, né? São dias de muito crescimento, né? Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com você. Acho que a gente já estava batendo papo, já estou acelerando a conversa. Mas queria agradecer o convite de estar aqui falando com você. O convite para participar do Conversas que Conectam foi muito gostoso, né? Afinal de contas, vou estar com pessoas que são ótimas. Eu me senti até um pouco, melhor, mais inteligente ao ser convidado para participar. E eu acho que eles me convidaram, né, a turma que vai estar participando do Conversas que Conectam, porque eu tenho uma ligação com a educação bastante diferente. Né? O primeiro folder do NR, em 1953, quando meu avô fundou o NR, ele escreveu: nas férias a educação para. Eu acho que é isso que a gente traz até hoje, né? O NR funciona o ano inteiro, com vários projetos, mas hoje, por exemplo, eu voltei de lá, né? Estamos em julho, voltei de lá quando estamos agora lá com mais ou menos umas 500 crianças e adolescentes. E a gente vive intensamente os dias lá. Sem telefone celular, completamente desconectado, no meio de uma área de preservação ambiental na Serra da Mantiqueira, onde meninos e meninas vão conviver e vão descobrir habilidades, talentos, gostos, medos, vitórias, vão fazer amizades para a vida toda, como você falou, do Renato, seu marido, ele tem amigos da vida toda, e eu devo ter uns 20 grupos de WhatsApp de meninos, meninas que foram meus acampantes e que hoje têm
40, 35, 30, 25 anos de idade e tem memórias muito boas e amizades muito fortalecidas pelas experiências que vivem lá no NR. Você falando disso, das amizades, né? Até usando esse exemplo que eu tenho em casa, que eu acompanho com meu marido, essa experiência dele do acampamento que está viva nele até hoje. Ele mesmo fala que ele é o que é muito também por causa dessa experiência do acampamento do NR. E aí eu queria começar essa conversa falando exatamente sobre o que acontece lá para esses laços serem às vezes mais fortes do que primos ou do que pessoas que eles convivem às vezes na escola, no dia a dia. O que acontece com esses grupos que lá se fortalece, que lá eles sentem que um pode estar ali pelo outro? É família mesmo, né, Quito? É uma coisa muito, muito forte. Eu acho que a coisa mais gostosa na vida, eu pelo menos entendo uma das, é conquistar. Conquistar, assim, você crescer, você se transformar, você se desenvolver. Você, para qualquer pessoa, você sentir que você saiu melhor de algum processo. Isso vale pra gente adulto, mas vale muito quando a gente é criança. E lá, isso acontece numa intensidade muito grande, mas isso acontece com colaboração. Eles crescem com amigos. Eles encontram pontos de apoio e para superar desafios. Eles aliados, né? Pra vida. Né? Então eles, às vezes, têm uma dificuldade para dobrar uma roupa, esticar uma cama, e tudo começa com um amigo ajudando a esticar a cama, ajudar a dobrar a roupa. Depois um menino ou uma menina quer se aproximar de alguém, quer fazer uma amizade, ou um primeiro namoradinho, uma primeira namoradinha, e tem ali um fiel confidente para conversar sobre, para dar dica. Então você vai construindo laços de amizades que são totalmente vinculados com confiança, né? E isso você vai levando para uma construção de vida, encontrando a cada 6 meses, quando volta para o NR, que você sabe que aquela pessoa está lá para você. Quando você precisa, quando você... A pessoa sabe quando você precisa. Você não precisa dizer que você precisa. Né? Então as pessoas eles vão se conhecendo ao ponto que um olhar faz o outro chegar e falar, vem cá, o que está acontecendo? Você contando isso até dessa experiência da vida prática, do dobrar a roupa, que é tão simples, mas para essas crianças que começam o quê? Com 6 anos lá? 5, a partir dos 5. A gente sabe da importância em diversos métodos de educação que falam da importância da vida prática. E aí você falou aqui, eles vão dobrar a roupa e um ensina, ou mostra como coloca, faz a cama. Para lá na frente, ele saber que ele pode contar em problemas muito maiores. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu e meu marido, a gente ia fazer alguma coisa. Eu falei, mas será que vai vir gente? Algum evento? Ele falou, bom, não sei, mas os caras que são ramados do NR, eles vêm, porque eles aparecem. É isso que você falou, não importa o que aconteça, eles estão lá. No bom e no ruim. Deu bom e deu ruim, eles estão lá. Então, esses caras que começaram ajudando, né, lavando o banheiro junto, trocando roupa de cama e tal, apresentando as namoradinhas. Aí, quando a gente chega na fase adulta, que são problemas BOs bem maiores, eles aparecem. Porque, de novo, essa construção de confiança, de saber que... E de carinho, né? Saber que existe carinho, né? Que as pessoas se gostam. Então você cria ali uma rede de amizade que você vai levando para a vida. E a gente no NR, a gente tem uma construção de liderança. Conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão fazendo como se fosse um curso de liderança, que eles vão assumindo responsabilidade e eles vão virando monitores. Então, no caso do Renato e os amigos, boa parte deles chegou a virar monitor do NR. Então eles eram crianças que davam muito trabalho. E depois eles viraram adolescentes que começaram a ser ótimos exemplos de adolescentes para depois se tornarem excelentes líderes. Uau. Até pela experiência de fazer um monte de coisa errada, eles eram bons de saber quem fazia coisa errada. Mas uma outra coisa, porque eu também estou longe de ter sido um santo. Você olha para um menino que faz coisa errada e às vezes na escola ninguém dá atenção para ele, esse menino não tem jeito, ele faz tudo errado. E a hora que chega no NR, pega um monitor que quando era acampante fazia tudo errado, a gente sabe que tem alguma coisa. Ou tem alguma coisa por trás que
que tá fazendo ter esse tipo de comportamento, ou é uma necessidade de aparecer naquele momento, mas não sabe como, ou é alguma outra coisa que tá pegando, mas a gente não vai de cara punir essa criança. A gente vai tentar entender o que tá pegando para que a gente pegue essa potência, muitas vezes, e aproveite da melhor maneira possível. Porque a hora que você pega um menino, uma menina, que não tem o melhor comportamento ali, mas você entende o que tá por trás e você pega toda essa potência e consegue canalizar essa energia para um lado legal, no futuro você tem as melhores pessoas. É a transformação mesmo. Tem uma frase incrível que é: quando a emoção não dá conta, ela vai para o comportamento. E aí, quando a emoção ruim não dá conta de algo que é o que você falou, pode estar acontecendo em casa, a gente não sabe, ela vai para um comportamento negativo. Então, como lidar? Eu estou entendendo que vocês lidam, inclusive, com as emoções. E você, antes da gente ligar, que as câmeras falou que é íntimo, e tem conversas, às vezes, que essas crianças, esses adolescentes não tiveram em casa, ou não tiveram ainda a oportunidade de ter em casa. Com a Dani, a gente está aprendendo a ter essas conversas em casa também. Mas eu imagino que essa ideia do monitor jovem é genial, porque é quem essas crianças, jovens adolescentes, né, ali 12, 13, querem olhar. E se eles olham para esses caras que chegaram lá com 19, 20, são bons líderes, é uma coisa mais jovem, mais cool, eles se conectam de forma melhor. E eu queria que você comentasse sobre algo que é um burburinho generalizado agora nos Estados Unidos, que falam sobre o brincar sem supervisão. Principalmente com o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, muitas pesquisas saindo falando sobre a questão do celular, a questão das telas. Eles estão agora brigando muito para que as crianças vão para a rua, sem supervisão parental, mas isso, para nós mães, é um passo muito grande para dar. E eu imagino que o acampamento seja um lugar onde isso, de alguma forma, é um meio do caminho. Porque é isso, são monitores de 19, 20 anos que estão controlando. E saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstrou que onde acontecem menos acidentes são nos acampamentos, inclusive, porque tem uma supervisão. Enorme. Então eu queria que você comentasse sobre esse lugar onde eles estão livres para ser quem eles quiserem, de uma certa forma, com uma segurança, de uma certa forma não, com total segurança, e que eles sentem que eles realmente conseguem ali dar conta dessa autonomia, de fazer novas amizades, de fracassar, porque ali diariamente tem gente perdendo, se tem gente ganhando. Sim. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Eu sou um pouco menos a favor dessa vai pra rua sem ninguém. Né? Ainda mais no Brasil, né? Então eu sou um pouco menos, mas eu realmente acho, o Jonathan Haidt fala muito isso, que um dos maiores problemas de algumas das crianças dessa geração é a superproteção. É o fato delas não experimentarem, delas não resolverem problemas. Elas não conseguem resolver problema porque o pai e a mãe se colocam à frente da criança a todo momento para resolver problema, conflito, né? Que é diferente de bullying, né? Tem muito pai que mistura conflito com bullying, né? Conflito é conflito, bullying é bullying. Não vou me prolongar demais aqui, mas conflito não é bullying. E conflito faz parte dessa construção social da criança. Então, e eles precisam aprender a lidar com isso, obviamente com algum tipo de supervisão. Mas o pai e a mãe muitas vezes interferem de imediato e não deixa que a criança, que eles mediem essa situação. Então, no NR, o que a gente tem? A gente tem esses jovens líderes que são meio que linha de frente, mas a gente tem psicóloga, pedagoga, médico, enfermeira, direção, coordenação, mas é uma liberdade supervisionada. Eles têm a sensação de que eles estão 100% livres. E isso eu acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, existe muito controle. Tem uma equipe muito grande que está de olho. E uma equipe muito experiente, que talvez diferente do que o pai e a mãe façam, a gente sabe que tem situações que a gente não tem que entrar. Que a gente tem que olhar e a gente observar o que está acontecendo e a gente vai entrar se ela for sair do controle. Então, a gente tem muita gente ali com muita experiência para agir se necessário for. Agora, o pai e a mãe precisam estar cientes disso
ao mandar um filho, por exemplo, para um acampamento, seja por INEC, seja para outro acampamento. Se você quer que seu filho, sua filha se desenvolva, eles podem eventualmente entrar em uma situação de conflito com outra criança. Isso vai acontecer. A gente não tá ali pra... olha, ninguém vai brigar com ninguém. Seu filho não vai tropeçar e não vai cair. Ninguém vai quebrar um braço. Não tem como. Então, vão acontecer acidentes. Vão acontecer desavenças e conflitos. Vão ter situações... Às vezes, tem pai que fala assim... Eu vou mandar minha filha com a melhor amiga porque vai dar certo. Chega lá, elas brigam. E agora? Aí uma delas vai querer ir embora porque brigou com a amiga? Acontece. Mas a vida não é assim. Não. Tem tantas outras crianças aqui, vamos tentar buscar outros amigos, outros núcleos para você conviver. Então, não tem receita de bolo para dar certo uma criança ir para uma experiência de acampamento, como a gente tem lá no NR. Agora, com certeza, pai e mãe precisam estar tão preparados quanto a criança. E sabe que você falando isso, teve uma cena que eu assisti numa formatura de adolescentes com um CEO, algum presidente de uma empresa, não me lembro qual, que ele faz um discurso lindo para aqueles adolescentes, ele fala: eu espero que vocês tenham uma pitadinha de desafios e sofrimentos, porque só assim vocês vão se desenvolver. Então é um pouco disso que você está falando. E eu imagino que muitos profissionais que atuam na área da parentalidade, quando eu vejo um conflito entre duas crianças que não são meus filhos, eu sou mestre em resolver. Até amigas falam: uau, nossa, chama a Nathalie para resolver o meu conflito aqui em casa. Agora, quando são os meus, a gente entra com emoção. Então, não é nem, às vezes, falta de saber. É porque os pais têm uma ligação ali que é muito difícil. Então, vocês, além de preparados, e claro que tem essa relação emocional, vocês não são pais daquelas crianças. Então, vocês vão saber resolver da melhor forma, quase que by the book, assim, né? Seguindo. É isso. Existe muita experiência, existem vários profissionais ali que estão de olho, e com certeza a gente não tem a mesma emoção que um pai e que uma mãe tem. Por outro lado, pai e mães precisam estar mais preparados, né? Um pouco do que eu estava falando. Hoje, este mês de julho, né? Eu estou indo para minha 3ª semana de temporada de férias. Estou com grupos aqui no Brasil e com grupos de intercâmbio no exterior. Me dá muito mais trabalho atender pai e mãe do que as crianças. Muito mais trabalho. Eu imagino. A minha sogra me contou que uma vez, acho que vocês fazem, não sei se ainda fazem, mas vocês faziam algum reporte por fotos, mandavam e-mail, eu não sei direito como era, mas ela viu o Renato com o dedinho quebrado pela foto. E como ele escrevia as cartas antes de ir, para não precisar lá ficar escrevendo, claro que ele não tinha contado. Mas é isso, ela deixou rolar. Falou: putz, se não me ligaram, com um dedinho, um mindinho não tá fazendo falta. Hoje a gente liga. Hoje a gente já entendeu que mesmo um mindinho simples, hoje a gente liga. Agora, Quito, você comentou no começo, na apresentação, sobre o celular ali não é permitido. Eu queria que você comentasse como é essa experiência de jovens adolescentes sem celular. Eles sobrevivem? Então, é muito interessante, porque os primeiros 2 dias são mais difíceis, principalmente para aqueles que são hard users, né? Que são muito, muito viciados em celular. Então, a gente tem alguns. Quem já vai para o INR, alguns já nem levam, né? Então, faz parte do dia a dia. Aqueles que estão indo pela primeira vez, eventualmente eles levam, ou que eles querem usar no ônibus, na viagem, ainda pode. Chegando lá, todos eles têm que entregar o celular para a gente. Quando eles estão muito apegados ao celular, ao eletrônico, alguns sofrem mais nos primeiros 2 dias. Uau. E a gente tem alguns que sofrem muito mesmo. Fisicamente até, assim, mãos? Sim. Síndrome de abstinência. A gente teve um que a mãe chegou a pedir pra gente, falar: olha, deixa ele ficar com o celular desligado, tira o chip, porque ele precisa do celular. A gente falou: não é assim que funciona. Não vai ficar sem o celular. Se precisar de qualquer coisa, vem conversar com a gente, mas não vai ter o celular. Outro problema que a gente tem são pais e mães que ajudam os filhos a burlar a regra do celular. Uau. Esconda o celular, leve 2, entregue um e fique com o outro escondido. Então, a gente tem pais e mães que falam pro filho. Então, a gente tá com... É um momento difícil, assim, bastante complexo. Agora, quando eles se inserem no dia a dia do INR, e aí eu tô te falando assim, da gente ter recebido agora, nessas 2 últimas semanas, sei lá, 1.400 crianças,
E nos adolescentes não teve ninguém que quis... Não, teve uma que quis voltar, uma menina que quis voltar para casa antes. Então, de 600 e tantos. E dos mais novos, se teve 1 ou 2 que quiseram voltar para casa, provavelmente os mais novos não é por causa do celular. Então, a gente sabe lidar muito bem com isso. Quando passam uns 2 dias e eles criam a rede de contato deles ali, acabou, não precisa mais de celular. E aí aí eles têm a revista interna do NR, então a gente fornece notícias para eles e eles colocam notícia. E aí eles começam a brincar de fake news, eles começam a dar notícia que é mentira. E aí será que é verdade ou não? Aí os meninos e meninas mandam mensagem. A gente tem uma mensageria. Eles não entram na internet, que eles podem mandar mensagem para os pais, os pais podem mandar mensagem para eles, mas não é instantâneo. A gente tem na mensageria um delay para trabalhar essa questão de ansiedade. Então vai lá, mandou mensagem, tchau. Pode voltar daqui meia hora para ver se tem resposta. A mensagem não... Mesmo que o pai responda, demora meia hora para a mensagem voltar e a criança poder ler. Por quê? Porque a gente precisa começar a trabalhar essa questão de ansiedade. Sim. De escrever e receber, escrever e receber, escrever e receber. Eles são viciados, no né, imediato. em cheque azul. E sabe que eu estava lendo uma reportagem do New York Times que as amizades desses jovens, ela está sendo baseada também em quão rápido esse jovem responde ao post da amiga ou do amigo. Se ele demora um pouco mais, não gosta tanto de mim. Então, além não sabia, mas é errado. Eu ruim, também né? não sabia. Então, exatamente. Isso para mim foi bem chocante, porque a gente não tá mais falando só sobre a interação, mas o quão rápido eu faço isso. E quanto mais tempo eu levo, ou seja, eu não posso ficar 1 hora do jantar sem. Porque se alguma amiga minha postou e eu não curti, eu não sou tão amiga assim. Mas aí a gente vai para uma discussão que no Conversas que Conectam, dia 10 de agosto, eu tenho certeza que a Dani aqui vai poder falar muito bem sobre isso, mas a gente vai para um egocentrismo muito grande, né? Ou seja, só é meu amigo se tá prestando atenção em mim o tempo inteiro e validando qualquer coisa que eu poste. Acho isso ruim. E isso no coletivo, no acampamento, quebra, porque você é mais um. Completamente. Você não é o filho da Naná, o filho do... Isso é muito, muito legal, né? A gente recebe no NR todo mundo. E por todo mundo, é todo mundo de A a Z mesmo. E muitas vezes as pessoas vão sem que ninguém saiba quem as pessoas são. E são o filho de alguém muito famoso, a filha de alguém muito importante, que tem muito dinheiro. Só que no NR, todo mundo dorme nos mesmos quartos, come a mesma... Você não tem como mostrar que você tem mais. Porque a comida é a mesma para todo mundo, a programação é a mesma para todo mundo. Todo mundo tem que manter organizado. Todo mundo tem que manter as coisas organizadas. E isso faz com que eles precisem, então, se socializar pelo que eles são, pelo que eu tenho a oferecer agora, aqui, né, no papo, no que eu consigo te entregar aqui, ao vivo. E aí eles vão descobrindo quem são os meninos e meninas que gostam das mesmas coisas, aonde que meu papo é mais interessante, aonde que meu papo não é tão interessante. Aí você tem lá os clusters, a galera que é mais do esporte, a galera que é mais do teatro, a galera que é mais da arte, a galera que é mais da música. Você tem uns que acabam, né, transitando entre todas as atividades. E isso vai criando momentos em que todos aparecem. Então tem o dia que o pessoal da banda se apresenta e aí todo mundo vai lá e olha pro pessoal da banda. Depois você tem o dia que você tem uma apresentação do pessoal de artes que fez o cenário do teatro. Todo mundo vê o trabalho do pessoal de artes. Aí o pessoal do teatro vai lá e apresenta o teatro. Aí tem um dia que tem o desafio de basquete ou o desafio de futebol e o pessoal joga. Então tem oportunidade para todo mundo. E inclusive, para quem quer, por exemplo, o meu marido, eu lembro, ele fala que ele não era o melhor do futebol, mas ele queria estar com aquela turma. Então ele foi desenvolvendo habilidades para conseguir estar ali e jogar. E fazer parte. E aí entra a figura do monitor. E aí entra o adulto que está ali para conseguir facilitar aquele que ele percebe que tá ali na beira do campo, querendo muito. E aí ele sabe quem é o menino que tá dentro de quadra, que joga bem, mas é muito legal. E aí ele chama de canto e fala, cara, pede pra sair um pouco, pede pra tomar uma água, e o outro vai entrar. Legal. E aí isso rola. A gente teve uma das cenas mais bonitas da história do NR nessa temporada de férias. A gente tava com um menino que tem uma série de questões de saúde para se adaptar ao grupo, muito bem aceito pelo grupo, com um grupo de amigos, mas para jogar futebol ele não é bom jogador de futebol, e tava tendo um desafio entre 2 chalés
quem já foi pro NR sabe que eu tô falando de coisa muito séria. Sabe? Tô falando de um negócio que pra eles, assim, desafio de chalé no futebol é o seguinte, nada é mais importante, desce o NR inteiro pra assistir e os meninos vão jogar futebol. E aí, desafio de futebol, e o chalé mais novo, que obrigatoriamente tem menos peso nas costas, né? O chalé mais velho tava perdendo por 1-0. E na hora, no finalzinho do jogo, um menino sofre pênalti. A hora que sofre pênalti, eles olham pro menino que tá seco pra participar e falam, vem bater. Uau. Nossa, nessa hora eu falo, cara, agora, se esse moleque empatar esse jogo agora, porque falta 1 minuto pra acabar o jogo, se esse moleque empatar esse jogo agora, vai ser, assim, e aí o NR inteiro, aí começam a falar, pênalti, você vê galera vindo da piscina, os caras saindo do ginásio, e aí ele vai pra bater. E o moleque cheio de si. Crescendo. Puta, ele fez o gol, né? A hora que o moleque faz o gol, e tira a camisa e sai rodando, e cai a arquibancada inteira pra cima dele, foi pros pênaltis, eu falei, agora tanto faz. Mudou a vida desse moleque. Tanto faz, né? O que vai acontecer. Foi pra disputa de pênaltis. Aí ele já não bateu mais, né? Quem empatou foi pra disputa de pênaltis. Todo o time bateu. Foi impressionante. Era acerta, erra, acerta. 10, 11 meninos bateram. Chegou no finalzinho, ou seja, a hora que chegou no último pênalti, o chalé dos mais novos tinha um menino a mais e que era o último para bater. Então, teoricamente, não é tão bom. E o melhor do time dos mais velhos tinha que bater. Bom, eis que os mais novos ganham, o melhor erra, o último aqui acerta, tudo graças ao pênalti que o outro menino fez. Eles nunca mais vão esquecer disso na vida deles. Então, eu tô lendo um livro agora que chama 3, que começa com os adolescentes. E ela escreve uma coisa, existe os antes e os depois da vida. Esse é um antes e depois da vida, né? A gente tem eles. acampamento de esportes, né? A gente tem o camp de basquete, que tem o Baby, que é ex-atleta da NBA. E você pergunta pra ele qual é o seu jogo inesquecível, ele fala um jogo de escola. Sabe, eu queria que você finalizasse, a gente começou a falar e eu acabei te interrompendo da questão do celular, porque você me falou qual é o relato pós-NR quando eles estão sem o celular. Queria que você falasse isso agora no ON. Quando eles estão sem celular, assim, lá no NR, quando eles estão sem celular, é a vida. E aí, quando acaba o NR e eles têm que pegar o celular, a gente chega às vezes para eles e fala assim, você não vai lá pegar... Como é que você fica sem celular? Eu falo, não, porque aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho meus amigos, eu tenho a minha rede, né? E eu não preciso do celular. E aí, no final, quando a gente entrega o celular para eles, é aquela coisa, tá bom. E aí a gente começa a perceber, teve uma pesquisa da Folha que demonstrou que quando você pergunta pra eles, eles sabem que aquilo tá fazendo mal pra eles. Eles estão angustiados. Eles viram pra gente e falam, se eu pudesse escolher, eu preferia viver como eu vivo aqui no NR. Uau. Se eu tivesse o poder de ter um monte de amigo comigo e viver com esses amigos, comer, almoçar, jantar com esses amigos o tempo inteiro, né, nessa vida real, isso me dá mais prazer do que o que o celular me entrega. Mas aí eles falam, só que a gente agora estava com um menino de Miami, da Europa, do Nordeste, do Sul, então eles vão acabar se relacionando. É uma conexão, sim, tem um lado bom, a gente não pode só vilanizar, né, as redes sociais. É disso que eu vou falar no Conversas que Conectam. Olha, já tá o spoiler aí. Sabe que esse final de semana foi aniversário do meu filho e a gente escolheu um buffet bem diferente, assim, ele não tinha... nada daqueles jogos, daqueles brinquedos gigantes e tal. E ele era muito dos monitores. O espaço chama Casa Amarela Festas. Vou até colocar umas imagens aqui, porque eram os monitores fazendo brincadeiras com essas crianças, contando história, pulando corda, algo bem... território de brincar, bem NR, Sim. assim. E aí eu e meu marido olhando o Nico ali interagindo, a gente ficava, nossa, a gente não vê a hora dele ir para um acampamento, sabe? Viver isso. Mas foi legal na festa, porque eu tenho ido muito em buffets, em festas infantis, e é aquela coisa mega hoje em dia, né? Então ter isso de algo... muito voltado para o brincar, para o corpo no corpo, para essa experiência do que a gente viveu, é muito legal de ver. E aí, bom, a minha diretora está aqui no meu ponto falando, chega, está acabando e tal, mas o Renato pediu para eu fazer uma pergunta. Então eu vou fazer a pergunta. Ele quer saber, porque quando a gente estava falando sobre o programa de hoje, que eu ia te entrevistar, ele começou a
lembrar, né? Saudosismo, lembrar da experiência dele e tal. E ele começou a falar, uau, isso me moldou, esses antes e depois. Esse momento. Ele falou, por exemplo, às vezes ser o último a ser escolhido. E ele falou, será que hoje em dia ainda é assim? Porque é isso, as mães às vezes são tão protetoras. E teve essa história do bullying, que é conflito, que é bullying. Ele falou, pergunta para eles se hoje ainda eles deixam o último ser escolhido, porque é bom, por um lado, o último ser escolhido. É raro que aconteça hoje em dia. Hoje a gente tem ferramentas para que a gente faça essa divisão com menos sofrimento. Porque você acha que é o sofrimento... Então, para alguns, talvez tenha moldado. Para outros, talvez tenha sido uma experiência traumática que, se não foi externada, não foi conduzida da maneira correta e aquilo levou uma carga negativa. As pessoas são muito diferentes, Naná. Então, nem sempre a gente vai dizer, isso é o bom, isso é o certo, né? Acho que a gente tem uma preocupação muito grande para que ninguém sofra no NR. Eu quero que as pessoas cresçam na diversidade e vão ter dificuldades, mas eu não quero provocar o sofrimento. Isso é uma coisa que a gente não quer. Então, a gente tem sim escolhas de time e momentos em que isso vai acontecer, mas a gente tem técnicas e maneiras de fazer isso hoje de uma forma mais leve. É, né? O que você falou, o monitor entra nessa hora, se ele percebe que sempre o menino tá ficando por último ali. Exatamente. Entendi. Então a gente vai ter em algumas situações, principalmente quando eles têm que fazer a autogestão, eventualmente essas dinâmicas mais rústicas e mais fáceis de serem resolvidas, onde alguém fica por último, elas podem acontecer. Mas se a gente percebe que alguém vai ser meio que... Porque a pior coisa que tem não é ser o último a ser escolhido. O pior é não ser escolhido. Sim. E sobrou, né? Então ficou pro outro time. É a hora que você tem 3 e fala tanto faz. Tá. Isso Entendi. é muito ruim. É verdade. Então, que não era muito boa de esporte, eu já fui o tanto faz. Não, eu fui atleta a vida inteira, mas futebol eu fui uma lástima. E no Brasil, você ser ruim de futebol, não adianta ser bom em todo o resto. Sim. Eu jogava bem vôlei, eu jogava bem basquete, fui federado, jogava bem handball. E futebol, eu era muito ruim no futebol. E eu só fui superar isso mais velho. Quando, por ser atleta, os caras me queriam no time porque eu era grande, eu corria, eu era forte. Dava conta ali. É isso. Então eu era um atleta, corria, os caras me passavam a bola, alguma coisa eu fazia. Longe de eu ser muito bom. Mas eu sei o que é ser o tanto faz. Tá. E essas coisas todas fizeram com que a gente criasse mecanismos que, assim, não tanto faz, não vai existir. Então, se a gente vai criar um processo aqui, todo mundo vai ser escolhido, todo mundo vai ter a sua importância e a gente vai ter maneiras de, às vezes, fazer esse processo de escolha, em outras a gente vai escolher, então a gente vai colocar todo mundo para jogar e a gente vai separar os times por aptidão, porque às vezes também você tinha umas panelinhas só para ganhar campeonato e aí um time ficava muito mais forte do que o outro e dava errado. Então, hoje, a maioria das vezes, a gente coloca todo mundo para jogar, a gente nivela eles, conversando com eles, quem vocês acham que são os melhores, às vezes isso, e aí depois a gente faz uma divisão de times, onde a gente tenta equilibrar o nível dos times para eles jogarem, ter menos panela e conseguir integrar todo mundo. Entendi. Então hoje a gente toma um pouco mais de cuidado com isso. Bom, tá respondido. E sabe que vendo as suas redes, me veio uma lembrança pra gente nunca parar de brincar, nunca esquecer do que é brincar, que é tão legal. Eu vi ali uma brincadeira no escuro, queria tanto fazer parte. Mas olha, essa conversa, de novo, é um pouquinho de uma conversa muito importante que vocês vão acompanhar para quem estiver inscrito no evento. Conversas que conectam, a gente vai deixar mais uma vez aqui o QR Code. Quito, Bruno, Dani, Thiago, que não esteve aqui, mas também estará lá no dia do evento. E aí eu falei para ele que ele voltará numa oportunidade para a gente fazer a conversa aqui com ele. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que na nossa próxima semana a gente tem uma nova conversa no ar. Obrigada, Quito. Obrigado, Ana. Foi um prazer. Espero todo mundo no Conversas que Conectam. Vai ser muito gostoso. Não é uma aula, não é um curso, não é... tudo aqui tá certo e funciona. São conversas que conectam com pais e mães. É isso. E deixa um beijo pros meninos, senão eles vão me matar, vai. Um beijo pra todo mundo, pro Renato, pro Arthur, pro Eppelman, pra toda essa galera da geração do Renato. Todo mundo que um dia foi pro NR, eu guardo vocês no meu coração. E você, pai e mãe, que ainda não teve coragem, liga, conversa comigo que vale a pena. É isso. Obrigada. Obrigado, Ana. Um beijo pra todo mundo. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.